A tarde caía pesada sobre a Avenida dos Bandeirantes, na periferia de São Paulo, quando o carro importado freou bruscamente na lateral da pista esburacada. Roberto Almeida desceu do veículo com as mãos trêmulas, o terno italiano amassado depois de 9 dias sem descanso adequado. Seus olhos vermelhos e fundos denunciavam noites em claro, e o rosto normalmente impecável estava coberto por uma barba, por fazer que jamais permitiria em circunstâncias normais. Ele segurava um maço de cartazes com a foto de sua filha, aqueles mesmos papéis que havia colado em dezenas de postes, muros e estabelecimentos por toda a cidade. O empresário do ramo de construção civil, dono de uma das maiores construtoras do estado, nunca imaginou que estaria ali, naquele lugar que parecia pertencer a outro mundo, tão distante da realidade de sua mansão no Morumbi. Mas o desespero não conhece fronteiras sociais, e ali estava ele, colando mais um cartaz em um poste de luz enferrujado, quando uma voz rouca o fez congelar. Uma menina surgiu das sombras de um beco próximo. Ela não deveria ter mais de 10 ou 11 anos, magra demais, com roupas sujas e rasgadas, cabelos embaraçados e pés descalços cobertos de terra. Seus olhos, porém, eram vivos e desconfiados, olhos que já haviam visto demais para alguém tão jovem. Ela apontou para o cartaz que Roberto acabara de colar. "Eu conheço ela", disse a garota com uma voz que soava casual demais para o peso daquelas palavras. Roberto sentiu o coração disparar violentamente dentro do peito. Por um instante, o mundo ao seu redor pareceu perder o som. Os carros que passavam, as buzinas distantes, os gritos de vendedores ambulantes, tudo se tornou um zumbido abafado, enquanto ele se virava lentamente para a menina. "Você conhece ela?" A voz de Roberto saiu, estrangulada, quase inaudível. "Onde? Onde ela está?" A garota deu de ombros, mas havia algo nos seus olhos que não combinava com a aparente indiferença. "Ela mora comigo, lá no lixão da Zona Leste." Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Lixão? Sua filha? Isabela? Aquilo não podia estar acontecendo. Ele segurou o braço da menina com uma urgência que a assustou, mas imediatamente afrouxou o toque ao perceber o medo que surgiu no rosto dela. "Por favor", ele implorou, a voz quebrada. "Por favor, me leve até ela. Eu vou te dar o que você quiser, dinheiro, comida, qualquer coisa. Só me leve até minha filha." A garota o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar naquele homem de terno caro e olhos desesperados. Finalmente, ela assentiu devagar. "Ela fugiu de casa", a menina disse enquanto começava a caminhar. "Ela me contou que a madrasta batia nela." As palavras atingiram Roberto como socos físicos. Madrasta? Verônica? Aquilo era impossível. Verônica era atenciosa, carinhosa, sempre tão preocupada com Isabela. Ou pelo menos era o que ele pensava ter visto. A dúvida começou a rachar as certezas que ele havia construído nos últimos meses, e com ela veio uma enxurrada de memórias que ele havia ignorado. Pequenos sinais que agora pareciam gritar em sua consciência. Enquanto seguia a garota por ruas cada vez mais estreitas e precárias, Roberto foi transportado mentalmente para 2 semanas antes, quando sua vida ainda parecia perfeita aos olhos do mundo. Ele recordou a última manhã que vira Isabela antes de tudo desmoronar. Fora uma quinta-feira comum, ou pelo menos deveria ter sido. Roberto havia acordado cedo, como sempre, para sua rotina de executivo. Descera as escadas da mansão já vestido e pronto, verificando e-mails no celular enquanto caminhava. Na sala de jantar, Verônica o esperava com um sorriso caloroso, servindo café em xícaras de porcelana fina. Ela usava um roupão de seda rosa e seus cabelos loiros caíam perfeitamente sobre os ombros. Aos 32 anos, Verônica era o tipo de mulher que chamava a atenção onde quer que fosse, com suas curvas bem desenhadas e um rosto que parecia saído de uma revista. "Bom dia, amor", ela dissera com aquela voz melodiosa que o encantara desde o primeiro encontro. "Preparei seu café favorito. Você tem aquela reunião importante hoje, não é?" Roberto havia beijado seu rosto distraidamente, já mentalmente imerso nos números da apresentação que faria para investidores japoneses. "Tenho, sim.
E depois preciso ir para Campinas verificar o andamento das obras do novo condomínio. Vou ficar fora uns 3 dias. Verônica havia feito um muxoxo charmoso. 3 dias. Vou sentir sua falta. Mas não se preocupe, vou cuidar muito bem da Isabela enquanto você estiver fora. Naquele momento, Roberto não percebera a rápida mudança na expressão de Verônica quando ela mencionou a enteada. Não notara como seus olhos haviam se estreitado levemente, ou como seus lábios se retesaram por uma fração de segundo antes de voltarem ao sorriso perfeito. Ele estava ocupado demais, importante demais, com assuntos sérios demais para prestar atenção em detalhes. E Isabela? Roberto perguntara casualmente, mais por obrigação do que por real interesse. Como ela está? Bem, Verônica respondera rapidamente. Está no quarto, acho. Você sabe como ela é, sempre quietinha. Roberto havia concordado com um aceno distraído. Sua filha de 8 anos era mesmo muito quieta, quase invisível na grande mansão. Ele atribuía isso à personalidade tímida da menina, nunca parando para questionar se havia algo errado naquela quietude excessiva. 3 anos haviam se passado desde que perdera sua esposa Mariana em um terrível acidente de trânsito, e ele ainda sentia a dor daquela perda como uma ferida que se recusava a cicatrizar completamente. Roberto mergulhara no trabalho como forma de escape. Sua construtora crescera exponencialmente. Novos contratos surgiam a cada mês, seu patrimônio se multiplicava. Ele dera a Isabela tudo que o dinheiro podia comprar. Uma mansão com piscina aquecida, brinquedos caros que enchiam um quarto inteiro, roupas de grife, escola particular das mais prestigiadas. Mas tempo, presença, atenção, isso ele não dera. Estava sempre ocupado demais, sempre em outra reunião, sempre viajando para fechar mais um negócio. Isabela aprendera a não incomodar. Aprendera que o pai chegava tarde e saía cedo, que não gostava de barulho ou confusão, que esperava que ela fosse uma criança bem comportada e silenciosa. A menina se tornara uma sombra em sua própria casa, movendo-se pelos cômodos luxuosos sem fazer ruído, comendo sozinha na cozinha, enquanto o pai trabalhava no escritório, dormindo em seu quarto repleto de brinquedos que ninguém a ensinara a apreciar. A solidão da criança fora absoluta até a chegada de Verônica, 6 meses atrás. Roberto a conhecera em um evento beneficente promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Ela estava deslumbrante naquela noite, usando um vestido vermelho que acentuava suas curvas, o cabelo preso em um coque elegante, maquiagem impecável. Apresentou-se como Verônica Duarte, uma empresária do ramo de decoração de interiores, viúva havia 2 anos. A conversa entre eles fluíra naturalmente. Verônica demonstrara interesse genuíno pelos negócios de Roberto, fizera perguntas inteligentes sobre o mercado imobiliário, rira de suas piadas. Ela confessara que ainda sentia falta do falecido marido, que a solidão era difícil, que às vezes questionava se voltaria a confiar em alguém novamente. Roberto identificara-se completamente com aqueles sentimentos. Pela primeira vez desde a perda de Mariana, ele sentira uma conexão real com outra pessoa. O romance fora intenso e rápido. Verônica sabia exatamente o que dizer, como tocar, quando recuar e quando se aproximar. Em poucas semanas, Roberto estava completamente encantado. Ela o fazia sentir-se vivo novamente, desejado, compreendido. Quando ele mencionou que tinha uma filha, Verônica reagira com entusiasmo aparentemente genuíno. Uma menina. Que maravilhoso! Eu sempre quis ser mãe, mas nunca tive essa chance. Adoraria conhecê-la. 3 meses depois do primeiro encontro, Roberto a pedira em casamento. Verônica aceitara com lágrimas nos olhos, e ele interpretara aquelas lágrimas como emoção pura, sem imaginar que poderiam ser de triunfo. O casamento fora discreto. Apenas alguns amigos íntimos e familiares em uma cerimônia elegante em um resort de luxo em Campos do Jordão. Roberto acreditara estar dando a Isabela uma nova mãe, uma figura feminina para preencher o vazio deixado por Mariana. Mas ele não percebera, cego que estava por sua própria solidão,
e pelo encantamento que Verônica exercia sobre ele, que a mulher jamais olhara para Isabela com carinho verdadeiro. Seus sorrisos para a menina eram sempre calculados, performáticos, mantidos apenas quando Roberto estava presente. Agora, seguindo aquela garota suja pelas ruas da periferia, Roberto começava a entender que havia sido um tolo. Os fragmentos de memória se encaixavam de forma dolorosa. Lembrara-se de manhãs em que descera para o café e encontrara Isabela de olhos vermelhos, e quando perguntara o que havia acontecido, Verônica respondera rapidamente que a menina estava sendo dramática por causa de alguma bobagem. Lembrara-se de vezes em que chegara em casa e a filha correra até ele como se quisesse lhe contar algo urgente, mas Verônica sempre a interrompia com alguma desculpa, dizendo que Roberto estava cansado, que a menina deveria ir para o quarto, que havia tempo para conversas depois. E Roberto sempre com pressa, sempre com a cabeça nos negócios, sempre confiando na esposa, nunca questionara. Nunca realmente parara para ouvir sua filha. A caminhada até o lixão parecia interminável. Roberto seguia a garota por becos estreitos, passando por casas de alvenaria inacabadas, crianças brincando descalças na rua, cachorros vadios que latiam ao vê-los passar. O cheiro mudava gradualmente, tornando-se mais pesado, mais sufocante. A cada passo, a culpa pesava mais em seu peito como uma âncora de chumbo. Como havia permitido que sua filha chegasse àquele ponto? Como não percebera o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz? Suas memórias continuavam a assaltá-lo com clareza cruel. Roberto lembrava-se perfeitamente do dia em que apresentara Verônica a Isabela, 3 meses após conhecê-la. Fora um sábado de manhã, raro dia em que ele não trabalhava. Verônica chegara à mansão usando um vestido floral delicado, os cabelos soltos, maquiagem suave que a fazia parecer mais jovem e doce. Ela trouxera um presente para Isabela, uma boneca cara importada com roupas de verdade e cabelos sedosos. Isabela estava na sala de estar, sentada no sofá assistindo desenhos na televisão enorme. A menina usava um vestido rosa claro, seus cabelos castanhos presos em 2 tranças que a babá havia feito. Quando Roberto entrara com Verônica, Isabela olhara para eles com aqueles olhos grandes e escuros que herdara da mãe. "Bela, meu amor, venha cá." Roberto chamara com entusiasmo forçado. "Quero te apresentar uma pessoa muito especial. Esta é a Verônica." Verônica ajoelhara-se na altura da menina, abrindo um sorriso largo que mostrava dentes perfeitamente brancos. "Oi, Isabela. Seu pai me contou muito sobre você. Eu trouxe um presente. Veja só que linda essa boneca." Isabela pegara a boneca com hesitação, murmurando um obrigada baixinho. Seus olhos moviam-se entre o pai e aquela mulher desconhecida, tentando entender o que aquilo significava. Roberto interpretara a timidez da filha como algo natural, mas agora, olhando para trás, percebia que havia medo naquele olhar. "O que você diz para Verônica, Bela?" Roberto incentivara. "Obrigada, senhora," Isabela repetira, mais alto dessa vez, abraçando a boneca contra o peito. Nos meses seguintes até o casamento, Verônica mantivera a farsa com perfeição. Sempre que visitava a mansão, trazia pequenos presentes para Isabela, brincava com ela por alguns minutos, enquanto Roberto observava satisfeito, elogiava os desenhos que a menina fazia. Era tudo calculado, cada gesto, cada palavra, cada sorriso. Verônica sabia exatamente como conquistar a confiança de Roberto através de sua filha. Mas havia momentos, brevíssimos momentos que Roberto não presenciara, em que a máscara escorregava. Uma vez, Isabela deixara cair suco na blusa nova de Verônica. A mulher sorrira para Roberto, dizendo que estava tudo bem, que era só uma roupa. Mas quando ele saíra da sala por um instante para atender o telefone, Verônica se inclinara sobre a menina e sussurrara com uma voz gelada que nunca mais fizesse aquilo, que deveria ter mais cuidado, que estava cansada de crianças desastradas. Isabela, com apenas 7 anos na época, encolhera-se assustada, mas quando Roberto voltara, Verônica já estava sorrindo novamente, limpando a mancha como se nada tivesse acontecido. O casamento acontecera em uma manhã ensolarada de primavera.
Isabela participara da cerimônia como daminha, usando um vestido branco com detalhes em lilás. As fotos mostravam uma família perfeita. Roberto elegante em seu smoking, Verônica deslumbrante em um vestido de noiva simples, mas sofisticado, e Isabela ao lado deles, segurando uma cestinha de pétalas. Mas se alguém olhasse com atenção para os olhos da menina naquelas fotos, veria que não havia alegria ali. Apenas uma resignação pesada demais para uma criança. Depois do casamento, Verônica mudou-se, oficialmente para a mansão. No início, mantivera a aparência de madrasta carinhosa quando Roberto estava por perto. Mas, gradualmente, conforme consolidava sua posição, as máscaras começaram a cair quando ele não estava presente. A transformação foi sutil no começo. Verônica começara a fazer pequenas críticas sobre o comportamento de Isabela. Dizia a Roberto que a menina era mal educada, que não a cumprimentava adequadamente, que fazia cara feia, que era rebelde. Roberto, que raramente estava em casa tempo suficiente para presenciar essas supostas rebeldia, acreditava na palavra da esposa. Bela, você precisa respeitar a Verônica, ele dizia quando a esposa reclamava. Ela está aqui para cuidar de você. Está tentando ser uma boa mãe. Você precisa ser obediente e grata. Isabela tentara explicar algumas vezes que não fizera o que Verônica acusava, que a madrasta estava mentindo, mas Roberto sempre ficava do lado da esposa. Afinal, Verônica era um adulto, era sua esposa, por que mentiria sobre uma criança? Com o tempo, Isabela aprendera que não adiantava tentar se defender, que ninguém acreditaria nela, e simplesmente parou de tentar. A situação se deteriorara rapidamente depois disso. Sem o freio da desconfiança de Roberto, Verônica deixara sua verdadeira natureza emergir. Quando ficavam sozinhas, a mulher transformava-se em uma pessoa completamente diferente. Sua voz doce tornava-se ácida, seus sorrisos desapareciam, substituídos por expressões de desdém e irritação. As regras impostas por Verônica começaram de forma aparentemente razoável. Isabela não podia mais assistir televisão quando quisesse, apenas em horários específicos que Verônica determinava. Não podia fazer barulho depois das 8 da noite. Devia manter seu quarto impecavelmente organizado. Tinha que terminar toda a comida do prato, mesmo que não estivesse com fome. Devia fazer os deveres de casa sem reclamar e tirar notas excelentes. Mas as punições por descumprir essas regras eram desproporcionais e cruéis. Se Isabela deixasse um brinquedo fora do lugar, Verônica confiscava todos os brinquedos do quarto por uma semana. Se a menina fizesse qualquer barulho que a incomodasse, ficava de castigo trancada no quarto o dia inteiro. Se não terminasse a comida, Verônica servia porções ainda maiores na próxima refeição, forçando a criança a comer até passar mal. A comida se tornara uma ferramenta de controle. Verônica começara a reduzir as porções de Isabela, dizendo que a menina estava ficando gorda, que precisava cuidar da aparência, que meninas bonitas eram magras. Ao mesmo tempo, proibia que Isabela pegasse qualquer lanche entre as refeições. A menina começara a passar fome, seu estômago roncando nas aulas da escola, mas tinha medo demais de desafiar a madrasta. Roberto não notara nada. Quando chegava em casa tarde da noite, Isabela já estava dormindo. Quando saía cedo pela manhã, a menina ainda não havia acordado. Nos raros jantares em família que aconteciam, Verônica voltava a ser doce e atenciosa, servindo porções generosas para Isabela na frente do marido, embora depois o obrigasse a menina a pular a próxima refeição como punição por ter comido demais. A escola de Isabela, uma instituição particular cara no Jardim, Europa, começara a enviar bilhetes para casa comentando que a menina estava mais quieta que o normal, que suas notas haviam caído, que parecia distraída nas aulas. Verônica interceptava esses bilhetes antes que Roberto os visse. Respondia às professoras com desculpas elaboradas sobre Isabela estar passando por um período de adaptação com a nova dinâmica familiar, prometia que cuidaria do assunto em casa. E cuidava, à sua maneira cruel. Cada bilhete da escola resultava em punições mais severas para Isabela. A menina era obrigada a estudar horas extras, sem direito a pausas,
sem direito a brincar. Se errasse uma questão, nos deveres Verônica a fazia refazer tudo do zero. Se tirasse uma nota abaixo de 9, ficava proibida de sair do quarto durante todo o fim de semana. O isolamento de Isabela na própria casa tornara-se absoluto. Verônica despedira a babá que cuidava da menina desde bebê, alegando a Roberto que já estava grande demais para precisar de babá, que ela própria cuidaria da enteada. Sem a babá, que era a única pessoa com quem Isabela conversava regularmente, a menina ficara completamente sozinha. O cheiro do lixão já estava insuportável quando Roberto avistou ao longe as montanhas de resíduos que se erguiam contra o céu cinzento. Caminhões despejavam mais lixo constantemente. Urubus sobrevoavam a área em círculos e o calor tornava o odor ainda mais nauseante. Era difícil acreditar que seres humanos pudessem viver ali, mas a garota à sua frente caminhava com familiaridade entre os montes de dejetos, pulando poças de líquido escuro, desviando de vidros quebrados. Roberto forçou-se a continuar, segurando a respiração quando possível, o coração disparado pela ansiedade de encontrar Isabela. A culpa que sentia era como um peso físico esmagando seu peito. Como permitira que as coisas chegassem a esse ponto? Como fora tão cego, tão negligente, tão completamente ausente na vida de sua própria filha? Suas memórias continuavam a torturá-lo. Roberto lembrava-se da última vez que realmente conversara com Isabela antes de sua viagem fatal para Campinas. Fora na noite anterior à quinta-feira em que tudo desmoronara. Ele chegara em casa por volta das 11 da noite, depois de um jantar de negócios que se estendera por horas. A mansão estava silenciosa, as luzes apagadas, exceto pela do hall de entrada e uma luz fraca vindo do andar de cima. Roberto subira as escadas cansado, afrouxando a gravata. Passara pelo quarto de Isabela e notara que a luz ainda estava acesa por baixo da porta. Normalmente, ele simplesmente continuaria até seu próprio quarto, mas algo o fizera parar. Talvez fosse intuição, talvez um último resquício de instinto paternal que ainda não havia sido completamente sufocado pelo trabalho. Ele batera levemente na porta e a abrira. Isabela estava sentada na cama, ainda vestida com seu uniforme escolar, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando vira o pai, a menina rapidamente enxugara o rosto com as costas da mão, tentando parecer normal. Bela, por que ainda está acordada? Já passa das 11, Roberto dissera, entrando no quarto. O quarto de Isabela era enorme, com paredes pintadas de lilás, uma cama com dossel branco, estantes repletas de livros e brinquedos caros que a menina raramente usava. Mas, apesar de todo o luxo, havia algo vazio e frio naquele espaço. Não havia desenhos pregados nas paredes, não havia bagunça alegre de criança, não havia sinais de vida verdadeira. Tudo estava arrumado demais, organizado demais, sem alma. Não consigo dormir, papai, Isabela respondera com voz baixa. Roberto sentara-se na beirada da cama, notando pela primeira vez em meses como a filha estava magra. As roupas pareciam largas, demais em seu corpo pequeno. Quando fora a última vez que realmente olhara para ela? Quando fora a última vez que prestara atenção em algo além do trabalho e de sua nova esposa? Está tudo bem na escola? Ele perguntara, mais por obrigação do que por verdadeiro interesse. Isabela hesitara, seus olhos grandes fixos no pai. Por um momento, parecera que queria dizer algo importante, algo urgente. Suas mãos apertavam o lençol com força, os lábios se abrindo e fechando como se as palavras estivessem presas na garganta. Papai, eu preciso te contar uma coisa. Ela começara, a voz tremendo. Mas naquele exato momento, Verônica aparecera na porta do quarto, usando um pijama de seda que acentuava suas curvas. Ela sorria, mas seus olhos estavam fixos em Isabela com uma intensidade que deveria ter alertado Roberto, mas que ele não percebera. Querido, você chegou, estava esperando você. Isabela, o que está fazendo ainda acordada? Verônica dissera, entrando no quarto. Já devia estar dormindo há horas. Você sabe que precisa acordar cedo amanhã para a escola. Eu estava conversando com meu pai, Isabela respondera, e havia uma ponta de desafio em sua voz
que Roberto nunca ouvira antes. Verônica se aproximara da cama, colocando uma mão no ombro de Roberto em um gesto aparentemente carinhoso, mas seus olhos permaneciam cravados na enteada. Sim, mas seu pai está cansado. Teve um dia longo de trabalho. Além disso, você sabe que não deve ficar acordada até tarde. Vamos, diga boa noite e vá dormir. Roberto levantara-se, beijando rapidamente a testa de Isabela. Verônica está certa, Bela. Você precisa descansar. Boa noite, querida. Papai, espera. Isabela tentara novamente, estendendo a mão para segurar o braço do pai. Eu realmente preciso te contar algo importante. Mas Verônica já estava guiando Roberto para fora do quarto. Amanhã, Isabela. Seu pai precisa descansar agora. Podemos conversar amanhã. Ela fechara a porta do quarto de Isabela com firmeza, deixando a menina sozinha mais uma vez. Enquanto caminhavam pelo corredor, Roberto nem se virara para trás. Se tivesse feito isso, teria visto a luz sob a porta de Isabela se apagar, e se tivesse ouvidos para escutar, teria ouvido os soluços abafados de sua filha chorando no travesseiro. Na manhã seguinte, quinta-feira, Roberto saíra antes do amanhecer para pegar um voo para Campinas. Nem se despedira de Isabela. Verônica o levara até a porta, beijando-o calorosamente, prometendo que cuidaria de tudo em sua ausência. E Roberto partira sem imaginar que aquele seria o último dia normal de sua vida, o último dia antes de tudo desmoronar. O que acontecera naquela quinta-feira após sua partida agora era reconstruído em sua mente através dos fragmentos que a garota do lixão contara enquanto caminhavam. Isabela acordara para mais um dia de terror. Verônica batera em sua porta às 6 da manhã, entrando sem esperar resposta. A máscara de doçura havia desaparecido completamente, agora que Roberto não estava ali para ver. Levanta, Verônica ordenara friamente. E nem pense em reclamar ou fazer drama. Hoje, seu pai não está aqui para te defender com suas bobagens. Isabela vestira o uniforme em silêncio, as mãos tremendo enquanto abotoava a blusa. Descera para o café da manhã, mas Verônica servira apenas uma fatia fina de torrada e um copo pequeno de suco. Quando a menina tentara pegar mais comida, a madrasta batera em sua mão com força. Você já comeu o suficiente, está ficando gorda. Na escola, Isabela mal conseguira se concentrar nas aulas. Sua professora, a senhora Carla, notara como a menina estava pálida e distraída. Durante o recreio, enquanto as outras crianças brincavam, Isabela ficara sentada sozinha embaixo de uma árvore, abraçando os joelhos, perdida em pensamentos sombrios. A professora aproximara-se dela com preocupação. Isabela, querida, está tudo bem? Você não está parecendo bem ultimamente. Quer conversar? Isabela olhara para a professora e por um momento considerara contar tudo. Mas então lembrara-se de como Verônica sempre conseguia convencer todos de que ela era quem estava mentindo, de como até o próprio pai não acreditava nela. Que diferença faria contar para a professora? Estou bem, senhora Carla. Só estou cansada, ela mentira. Quando voltara para casa naquela tarde, Isabela encontrara Verônica esperando na sala. A expressão no rosto da madrasta era de pura irritação. Ela segurava folhas de papel, os desenhos que Isabela fizera escondida em seu quarto. A menina gostava de desenhar. Era seu único escape, sua única forma de expressão. Desenhava árvores, pássaros, casas com jardins onde crianças brincavam felizes. Desenhava a mãe que perdera, tentando manter viva a memória de seu rosto doce. O que é isso? Verônica praticamente cuspira as palavras. Você estava fazendo barulho aqui, mexendo com lápis e papéis quando deveria estar estudando. Eu terminei o dever de casa. Isabela tentara se explicar, a voz saindo como um sussurro, assustado. Eu só estava desenhando um pouco. Verônica rasgara os desenhos na frente da menina, um por um, lentamente. Pedaços de papel caíram como neve ao chão, destruindo horas de trabalho cuidadoso, destruindo as únicas coisas que traziam alguma alegria para Isabela. Você não precisa de desenhos. Você precisa focar em ser uma criança melhor, em obedecer, em não me dar trabalho, Verônica dissera com frieza.
Agora vá para seu quarto e fique lá até eu decidir que pode sair. Isabela subira as escadas com lágrimas correndo pelo rosto. Entrara em seu quarto e ouvira a chave girar na fechadura. Do lado de fora, Verônica a trancara. A menina jogara-se na cama, soluçando, abraçando o travesseiro como se pudesse encontrar conforto ali. A garota parou em frente a uma estrutura que mal podia ser chamada de cabana. Era feita de pedaços de madeira velha, plástico azul amarrado com cordas, papelão reforçando as paredes. Ficava escondida entre duas montanhas de lixo, quase invisível para quem não conhecesse o lugar. Roberto sentiu o estômago revirar não apenas pelo cheiro nauseante, mas pela realização dolorosa de que sua filha havia vivido ali. Ela tá lá dentro, a garota disse, hesitando pela primeira vez. Só não grita com ela, tá? Ela já sofreu muito. Roberto assentiu, incapaz de falar. Aproximou-se da entrada da cabana improvisada, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Abaixou-se para passar pela abertura baixa e, quando seus olhos se ajustaram à penumbra do interior, ele a viu. Isabela estava encolhida em um canto, sentada sobre uma pilha de cobertores sujos. Seus cabelos castanhos estavam embaraçados e sujos, o rosto coberto de terra, as roupas rasgadas e manchadas. Ela estava tão magra que Roberto quase não a reconheceu. Quando a menina ergueu os olhos e viu o pai, sua reação não foi de alegria, mas de medo puro. Ela se encolheu ainda mais, abraçando os joelhos contra o peito. "Não, por favor", ela sussurrou tremendo. "Não me leva de volta para ela. Por favor, papai, não me leva de volta." As palavras perfuraram Roberto como facas. Ele caiu de joelhos no chão imundo, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Isabela, meu Deus, Isabela. Eu sinto tanto, tanto, minha filha. Eu não sabia de nada. Mas precisamos voltar um pouco na história para entender como Isabela chegara até ali, naquela noite de quinta-feira, trancada em seu quarto." A menina chorara até não ter mais lágrimas. O sol se pusera, a escuridão tomara conta do quarto, e Verônica não viera destrancar a porta. Isabela não tinha água, não tinha comida, não tinha ninguém. Estava completamente sozinha em sua prisão dourada. Foi então, deitada na cama, olhando para o teto, que Isabela tomara a decisão mais difícil de sua curta vida. Ela não podia continuar vivendo assim. Não podia esperar que o pai voltasse e finalmente acreditasse nela, porque isso nunca aconteceria. Verônica era muito boa em mentir, muito boa em manipular. E o pai estava sempre ausente, demais, ocupado demais, distante demais. Isabela levantara-se da cama com determinação que não sabia que possuía. Olhara pela janela de seu quarto no segundo andar. Havia uma trepadeira robusta que subia pela parede, a mesma que os jardineiros sempre reclamavam que estava crescendo demais. Poderia ser sua via de escape. A menina pegara sua mochila escolar e a esvaziara, enchendo-a apenas com o essencial: 2 mudas de roupa, uma garrafa de água que guardava no quarto, algumas barras de cereal que escondera da vigilância de Verônica e a foto emoldurada de sua mãe que mantinha na mesinha de cabeceira. Colocara um casaco, os únicos tênis que tinha, e esperara. Esperara até ouvir a porta do quarto de Verônica se fechar, até ouvir os passos se afastarem pelo corredor, até ter certeza de que a madrasta estava dormindo. Então, com cuidado extremo, abrira a janela. O ar fresco da noite entrara no quarto abafado, trazendo o cheiro de jasmim do jardim. Era uma noite de lua cheia, iluminando o caminho. Isabela prendera a mochila nas costas e subira no peitoril da janela. Seu coração batia descompassado, o medo fazia suas mãos suarem, mas a determinação era maior. Segurou-se na trepadeira, testando se aguentaria seu peso. A planta era forte, os galhos grossos. Começara a descer lentamente, procurando apoio com os pés, agarrando-se com força. Foi uma descida que pareceu durar uma eternidade. A cada movimento, Isabela temia que a trepadeira se soltasse, que ela caísse, que Verônica acordasse e a descobrisse. Mas, finalmente, seus pés tocaram o chão do jardim. Ela estava livre. Isabela correra pelo jardim imenso da mansão, passando pela piscina iluminada,
pelos canteiros de flores exóticas, até chegar ao muro alto que cercava a propriedade. Havia uma área nos fundos onde o muro estava mais baixo, perto da área de serviço. Com esforço, a menina subira em um tanque de lavar roupa, depois em uma grade de proteção, e finalmente conseguira escalar o muro. Do outro lado era a rua. Isabela pulara, sentindo uma dor aguda no tornozelo ao aterrissar, mas não parara. Começara a correr, sem saber para onde ir, apenas sabendo que precisava se afastar daquela casa, daquele pesadelo. Caminhara por horas pelas ruas do Morumbi, depois por bairros que não conhecia. Suas pernas doíam, seus pés estavam em carne viva dentro dos tênis, mas ela continuava. O medo de ser encontrada era maior que qualquer dor física. Conforme a noite avançava, as ruas ficavam mais desertas, mais perigosas. Alguns carros diminuíam a velocidade ao vê-la, uma criança sozinha na madrugada. Mas Isabela escondia-se sempre que via faróis se aproximando. Ao amanhecer da sexta-feira, Isabela não tinha mais forças. Estava na periferia da cidade, em uma área que não reconhecia. Prédios inacabados, casas simples, ruas de terra. E ali, ao longe, vira o lixão. Era um lugar que ninguém queria, que ninguém olhava, que ninguém se importava. Parecia o lugar perfeito para alguém que queria desaparecer. Entrara no lixão, caminhando devagar entre os montes de lixo. O cheiro era horrível, pior do que qualquer coisa que já sentira, mas também havia algo libertador naquilo. Ali, naquele lugar esquecido, ela poderia ser livre. Encontrara um espaço entre dois montes de lixo e se deitara, exausta demais para continuar. Dormira profundamente pela primeira vez em meses, sem medo de ser acordada por Verônica. Fora acordada algumas horas depois por uma menina com idade próxima à sua. A garota tinha cabelos curtos e desgrenhados, roupas sujas, mas um sorriso nos lábios. Era Júlia, uma órfã que fugira de um abrigo onde sofria maus tratos e vivia no lixão havia um... Não sei. Ei, você está bem? Júlia perguntara, agachando-se ao lado de Isabela. Isabela abrira os olhos, desorientada por um momento, antes de lembrar onde estava. Eu acho que sim. O que você está fazendo aqui? Este não é lugar para criança de família. Eu fugi de casa, Isabela confessara. Não posso voltar. Minha madrasta, ela é má comigo. Júlia estudara o rosto de Isabela por um longo momento, reconhecendo no olhar da outra menina o mesmo medo e dor que ela própria carregava. Entendo. Eu também fugi. Vem, vou te mostrar onde eu moro. Você pode ficar comigo se quiser. E assim começara a improvável amizade entre as duas meninas. Júlia ensinara a Isabela tudo sobre sobrevivência no lixão. Onde encontrar comida ainda comestível descartada por supermercados e restaurantes. Onde pegar água limpa de uma torneira pública a algumas quadras dali. Como construir abrigos com materiais descartados. Como se esconder quando os caminhões de lixo chegavam e quando as autoridades faziam inspeções eventuais. Isabela aprendera rapidamente. Tinha que aprender. Era questão de sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha. Júlia era sua amiga, sua irmã, sua protetora. As duas meninas criaram um vínculo profundo, nascido do sofrimento compartilhado e da necessidade mútua. Durante o dia ficavam escondidas na cabana que Júlia construíra com pedaços de madeira e plástico. À noite, quando o movimento no lixão diminuía, saíam para procurar comida e água. Júlia ensinara a Isabela a não confiar em adultos, a se esconder sempre que via alguém se aproximando, a ser invisível. Enquanto isso, Roberto vivia seu próprio inferno. Ele voltara de Campinas no domingo à tarde, 3 dias depois da fuga de Isabela. Chegara em casa cansado, mas satisfeito. Os negócios haviam corrido bem, novos contratos foram fechados. Esperava encontrar a mansão em ordem, Verônica e Isabela esperando por ele. Mas a casa estava estranhamente silenciosa. Verônica o recebera na porta com uma expressão que tentava parecer preocupada, mas que havia algo falso nela que Roberto não conseguira identificar naquele momento. Roberto, querido, que bom que você chegou, Verônica dissera naquele domingo, e sua voz carregava uma preocupação ensaiada. Preciso te contar uma coisa.
É sobre a Isabela. O que houve? Roberto perguntara, largando a mala no hall de entrada. Ela sumiu. Saiu de casa na quinta-feira à noite e não voltou mais. Eu já procurei por toda parte, já liguei para as amigas dela, da escola já perguntei aos vizinhos. Ninguém viu nada. Roberto sentira o chão desaparecer sob seus pés. Como assim sumiu? Por que você não me ligou imediatamente? Eu não queria te preocupar enquanto você estava fechando negócios importantes, Verônica explicara, tocando seu braço em um gesto de falso conforto. E eu achei que ela voltaria logo, que era só uma birra de criança. Você sabe como ela é dramática às vezes. Dramática? Roberto repetira, incrédulo. Minha filha de 8 anos desapareceu e você achou que era drama? Por que ela fugiria? O que aconteceu? Verônica ensaiara bem sua história. Ela me desobedeceu na quinta-feira. Fez uma cena porque eu não deixei ela assistir televisão até tarde. Ficou chateada e deve ter decidido fugir para me assustar. Crianças fazem isso, Roberto. Ela vai voltar quando sentir fome e frio, mas 3 dias já se passaram. Roberto gritara, correndo para o quarto de Isabela. A cama estava arrumada, o quarto organizado demais, sem sinais da presença viva de uma criança. Ele percebera que faltava a mochila da menina e algumas roupas. Vou ligar para a polícia agora. Nos 9 dias que se seguiram, Roberto vivera o pior pesadelo de sua vida. A polícia abrira uma investigação, tratando inicialmente como desaparecimento de menor. Detetives interrogaram Verônica, funcionários da mansão, professores da escola, colegas de classe. Todos descreviam Isabela como uma menina quieta, tímida, bem comportada. Ninguém tinha visto nada suspeito. Roberto oferecera uma recompensa de R$1 milhão por informações que levassem ao paradeiro de Isabela. A história ganhara as manchetes dos jornais. Reportagens na televisão mostravam a foto da menina, pedindo que qualquer um com informações entrasse em contato. Mas nenhuma pista concreta aparecia. Verônica mantivera sua farsa com perfeição. Fingia estar devastada. Chorava nas entrevistas para a mídia, implorava pela volta da enteada. Mas quando estava sozinha, sorria para si mesma. Com Isabela fora do caminho, seria muito mais fácil consolidar seu controle sobre o patrimônio de Roberto. Já havia conseguido que ele transferisse alguns bens para seu nome antes da fuga da menina, alegando que era importante para planejamento sucessório. Roberto, por sua vez, passara por uma transformação dolorosa durante aqueles 9 dias. A busca desesperada por sua filha forçara-o a confrontar verdades que vinha evitando há anos. Ele percebera que mal conhecia Isabela, que não sabia quem eram suas amigas verdadeiras, o que ela gostava de fazer, quais eram seus medos e sonhos. Fora um pai ausente, negligente, que substituíra amor e presença por dinheiro e bens materiais. Conversara com a professora de Isabela na escola, a senhora Carla, que revelara estar preocupada com a menina havia meses. Isabela estava mais retraída. Suas notas haviam caído. Ela parecia assustada e triste. A professora enviara bilhetes para casa comentando essas mudanças, mas nunca recebera resposta adequada. Roberto não vira nenhum desses bilhetes. Verônica os interceptara todos. Quanto mais Roberto investigava, mais peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Descobrira que Verônica despedira a babá de Isabela logo após o casamento. Descobrira que a menina começara a emagrecer nos últimos meses. Descobrira que Isabela tentara falar com ele várias vezes, mas sempre fora interrompida ou impedida. A culpa era esmagadora. Roberto passava as noites em claro, dirigindo pelas ruas da cidade, colando cartazes, conversando com moradores de rua, verificando abrigos. Cada dia que passava sem notícias de Isabela era uma tortura. E foi assim que chegara até aquela tarde fatídica na Avenida dos Bandeirantes, onde encontrara Júlia, que o levara até sua filha. Agora, ajoelhado no chão imundo daquela cabana improvisada, Roberto estendia os braços para Isabela, mas respeitava a distância que ela mantinha. Bela, minha filha, eu não vou te levar de volta para ela, nunca mais. Você está segura comigo agora. Eu prometo do fundo do meu coração que vou te proteger. Eu fui um pai horrível, negligente, cego, mas eu vou consertar isso.
Por favor, me dê uma chance. Isabela olhava para o pai com aqueles olhos grandes, cheios de medo e dor, querendo acreditar, mas com medo de se decepcionar novamente. Júlia entrara na cabana atrás de Roberto e se posicionara protetoramente ao lado de Isabela. Você vai mesmo mandar ela embora? Júlia perguntara, referindo-se a Verônica. Porque se não mandar, a Bela não pode voltar. Eu vou, Roberto prometera, olhando agora para ambas as meninas. E você também vem conosco. Vocês duas. Vou cuidar de vocês, dar a vocês um lar de verdade. Não vou deixar nenhuma de vocês sofrerem nunca mais. Júlia ficara surpresa. Eu? Mas eu não sou nada seu. Você salvou minha filha. Você foi a família dela quando eu falhei em ser. Você vem conosco, sim, se você quiser. Júlia olhara para Isabela, que pela primeira vez desde que o pai chegara, esboçara um pequeno sorriso. As duas meninas trocaram um olhar, toda uma conversa silenciosa acontecendo entre elas. Finalmente, Isabela assentira levemente. Tá bom, papai, eu vou com você, mas a Júlia vem também, e você precisa prometer que vai mandar a Verônica embora. Eu prometo, Roberto dissera, e desta vez as lágrimas que escorriam por seu rosto eram de alívio. Finalmente, depois de 9 dias de agonia, ele tinha sua filha de volta. Ele se aproximara lentamente, dando a Isabela tempo para recuar se quisesse, mas a menina não se movera. Roberto a envolviera em seus braços cuidadosamente, como se ela fosse feita de vidro, e sentira o corpo pequeno e magro de sua filha tremer com soluços. A Bela, meu amor, minha menina, eu sinto tanto, tanto. Nunca mais vou te abandonar. Nunca mais. Eles ficaram assim por longos minutos, pai e filha, abraçados no chão de uma cabana de lixo, enquanto Júlia observava com lágrimas nos próprios olhos. Era um quadro de sofrimento e redenção, de erros e segundas chances, de amor que quase se perdera, mas ainda tinha uma oportunidade de ser reconstruído. Finalmente, Roberto se afastara um pouco, limpando o rosto de Isabela com ternura. Vamos para casa. Vamos tomar um banho quente, comer uma comida de verdade e descansar. E amanhã eu vou resolver tudo com a Verônica. E ela não vai me machucar mais? Isabela perguntara com uma voz tão pequena que partira o coração de Roberto. Nunca mais. Eu juro pela memória da sua mãe, nunca mais ninguém vai te machucar. Os três saíram da cabana, Roberto carregando Isabela no colo, apesar de seus protestos de que já era grande. Júlia caminhava ao lado, carregando as poucas coisas que as meninas haviam acumulado no lixão. O caminho de volta até o carro foi longo, mas desta vez Roberto não sentia cansaço, apenas uma determinação férrea de consertar os erros que cometera. Quando chegaram à mansão, já era noite. As luzes estavam acesas e Roberto podia ver, através das janelas, Verônica sentada na sala, assistindo televisão, aparentemente tranquila. A visão daquela mulher em sua casa, fingindo ser algo que não era, encheu Roberto de uma raiva que ele nunca sentira antes. Mas ele se controlou. As meninas precisavam dele calmo, precisavam dele forte. Roberto entrou pela porta dos fundos da mansão, levando as duas meninas diretamente para o andar de cima, sem passar pela sala onde Verônica estava. Ele preparou um banho para Isabela primeiro, ajudando-a com uma delicadeza que nunca demonstrara antes. Enquanto a filha se lavava, ele separou roupas limpas e macias, jogando fora as roupas sujas e rasgadas que ela usara por 9 dias. Júlia recebeu o mesmo cuidado, banho quente, roupas limpas emprestadas de Isabela, e palavras gentis que a menina não ouvia havia muito tempo. Depois dos banhos, Roberto preparou comida para elas na cozinha. Nada elaborado, apenas sanduíches, frutas, leite com chocolate. As meninas comeram devagar, seus estômagos ainda se ajustando depois de dias de alimentação precária. Roberto sentou-se com elas, observando cada movimento, cada expressão, gravando na memória aquele momento em que estava verdadeiramente presente na vida de sua filha. Quando terminaram de comer, ele levou ambas para o quarto de Isabela. Bela, você vai dormir aqui hoje. E você também, Júlia. Amanhã a gente arruma um quarto só para você, mas hoje vocês ficam juntas, tá bom?
As meninas concordaram. Isabela, ainda visivelmente nervosa, seus olhos fugindo para a porta do quarto, como se esperasse que Verônica aparecesse a qualquer momento. Roberto percebera o medo e sentara-se na beirada da cama. Eu vou ficar aqui com vocês essa noite. Vou dormir naquela poltrona. Ali! Ninguém vai entrar nesse quarto sem minha permissão. Vocês estão seguras, eu prometo. E a Verônica? Isabela perguntara, sua voz tremendo. Amanhã de manhã eu converso com ela. Mas hoje só descansem. Vocês precisam recuperar as forças. Roberto mantivera sua promessa. Ficara acordado a noite inteira na poltrona do quarto, observando as duas meninas dormirem. Júlia adormecera rapidamente, exausta, mas Isabela demorara horas, acordando assustada várias vezes. Cada vez que isso acontecia, Roberto se aproximava, segurava sua mão, murmurava palavras tranquilizadoras até ela voltar a dormir. Naquela longa noite, Roberto tivera tempo para pensar em tudo o que acontecera, em todos os sinais que ignorara, em todas as vezes que escolhera o trabalho ao invés da filha. E fizera uma promessa silenciosa a si mesmo e a Isabela. A partir daquele dia, tudo seria diferente. Ele seria o pai que deveria ter sido desde sempre. Ao amanhecer da segunda-feira, as meninas ainda dormiam quando Roberto desceu as escadas. Verônica estava na sala de jantar tomando café, folheando uma revista de moda. Quando o viu, ela sorriu, mas o sorriso congelou ao ver a expressão no rosto do marido. Roberto, onde você esteve a noite toda? Eu fiquei preocupada quando você não voltou. Verônica começara, mas ele a interrompera com um gesto. Senta, Verônica, nós precisamos conversar. Ela obedecera, uma pontada de nervosismo atravessando seu rosto perfeitamente maquiado. O que houve? Eu encontrei a Isabela. O alívio que Verônica fingira foi convincente. Ela levantara-se como se fosse abraçá-lo. Graças a Deus. Onde ela estava? Está bem? Eu estava tão preocupada. Não se aproxime de mim, Roberto dissera com uma voz gelada que fizera Verônica parar no meio do caminho. Ela estava vivendo em um lixão. Um lixão, Verônica. Minha filha de 8 anos estava vivendo entre montanhas de lixo porque preferiu aquilo à vida nesta casa. E você sabe por quê? Verônica sentara-se novamente, seu cérebro trabalhando rapidamente para encontrar uma saída. Roberto, eu não sei do que você está falando. A Isabela é uma criança dramática, ela deve ter inventado alguma história. Ela não inventou nada. Eu conversei com ela, conversei com a amiga que a acolheu no lixão e finalmente prestei atenção em coisas que eu deveria ter notado há meses. Você torturou minha filha. Você a maltratou, a isolou, a privou de comida, a aterrorizou. E tudo isso enquanto eu estava cego, trabalhando, confiando em você. Verônica mudara, de tática, suas feições se tornando duras. Você vai acreditar em uma criança mimada ao invés de em sua esposa? Ela sempre foi problemática, sempre tentou nos separar. Ela não aceita que você refez sua vida. Isabela tem 8 anos, Roberto gritara, batendo a mão na mesa com tanta força que Verônica pulara do susto. 8 anos, Verônica. Ela é uma criança que perdeu a mãe e tem um pai que a negligenciou. E ao invés de cuidar dela como prometeu, você a torturou. Você não tem provas de nada disso, Verônica arrebatara, mas havia medo em sua voz agora. Roberto retirara do bolso um envelope. Na verdade, eu tenho. Desde que a Isabela desapareceu, eu contratei investigadores particulares. No início, era para encontrá-la. Mas quando comecei a suspeitar de você, pedi que investigassem seu passado também. E descobri coisas muito interessantes. Ele despejara o conteúdo do envelope sobre a mesa. Fotos, documentos, relatórios. O rosto de Verônica empalidecera ao ver aquilo tudo. Você não é viúva? Roberto continuara, sua voz tremendo de raiva contida. Você nunca foi casada. Verônica Duarte nem é seu nome verdadeiro. Seu nome é Vera Oliveira Santos e você tem um histórico de se aproximar de homens ricos, conquistar a confiança deles e depois roubar o que pode antes de desaparecer. Você fez isso com pelo menos 3 homens antes de mim, e eu tenho provas de tudo. Verônica tentara se levantar, mas Roberto bloqueara seu caminho.
Você não vai a lugar nenhum até eu terminar. Você manipulou transferências de bens para seu nome, falsificou minha assinatura em documentos e planejava desaparecer assim que consolidasse o controle sobre meu patrimônio. Só que a Isabela estava no caminho, não estava? Uma herdeira legítima era um problema para seus planos. Eu não, Verônica começara, mas sua voz falhara. Não havia mais como negar diante de todas aquelas evidências. Você vai sair dessa casa hoje. Agora. Eu já contactei meus advogados. O casamento vai ser anulado por fraude. Todas as transferências de bens serão revertidas. E eu vou te processar por falsificação de documentos e por maus tratos a uma criança. Você vai responder por tudo o que fez. Verônica percebera que estava encurralada. Sua máscara finalmente caíra completamente, revelando a pessoa cruel que sempre fora. Você é um idiota. Ela cuspira as palavras com veneno. Um idiota rico que não prestava atenção na própria filha. Foi fácil demais enganar você. E sabe de uma coisa? Eu odiava aquela menina. Ela era um obstáculo, um incômodo. Se ela tivesse morrido, teria sido ainda melhor para mim. Roberto sentira a raiva explodir dentro dele, mas se controlara. As meninas estavam lá em cima e precisavam dele inteiro, não preso por agressão. Saía da minha casa. Agora. 2 seguranças que Roberto chamara entraram na sala, pegando as malas que ele já havia preparado com as coisas de Verônica. A mulher fora escoltada para fora da mansão, gritando ameaças e insultos. Mas Roberto não se abalara. Quando a porta se fechou atrás dela, ele sentira como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Roberto subira as escadas e encontrara Isabela e Júlia acordadas, abraçadas na cama, com medo estampado nos rostos. Tinham ouvido os gritos lá de baixo. Ela foi embora, Roberto dissera suavemente, sentando-se na cama ao lado delas. E nunca mais vai voltar. Vocês estão seguras agora. Realmente seguras. Isabela olhara para o pai com lágrimas nos olhos. De verdade, papai? Ela não vai voltar mesmo? De verdade. Eu prometo. E eu também prometo que a partir de agora eu vou ser o pai que você sempre mereceu. Vou estar presente, vou te ouvir, vou te proteger. Não vai ser perfeito no começo, porque eu tenho muito que aprender. Mas eu vou tentar todos os dias. Nos meses que se seguiram, Roberto transformara completamente sua vida. Delegara responsabilidades no trabalho, contratara um presidente para tocar o dia a dia da construtora e reduzira sua carga horária drasticamente. Pela primeira vez em anos, ele chegava em casa a tempo de jantar com as meninas. Levava Isabela para a escola todas as manhãs e buscava ela todas as tardes. Ajudava com o dever de casa, brincava no jardim, assistia desenhos animados com elas. Júlia fora oficialmente adotada por Roberto. A menina ganhara um quarto próprio, decorado com suas cores favoritas, repleto de livros e brinquedos que ela nunca tivera. No início, ela mal conseguia acreditar que aquilo era real, que não seria mandada embora, que finalmente tinha uma família. Mas aos poucos, com a paciência e o carinho de Roberto e o amor incondicional de Isabela, Júlia aprendera a confiar novamente. As 2 meninas se tornaram irmãs de verdade. Dividiam segredos, brincadeiras, sonhos. Frequentavam a mesma escola agora, tinham as mesmas amigas, riam juntas das mesmas piadas bobas. E nos momentos difíceis, quando os pesadelos voltavam, quando o medo ameaçava consumi-las, elas tinham uma a outra. E tinham Roberto, que sempre estava lá com palavras de conforto e abraços apertados. Isabela começara a terapia para processar o trauma que vivera. Tinha dias bons e dias difíceis, mas gradualmente as feridas começavam a cicatrizar. Ela voltara a desenhar, e agora suas criações cobriam as paredes de seu quarto, incentivadas e elogiadas por Roberto, que guardava cada desenho como um tesouro. A menina engordara. Seu rosto recuperara cor e vida, seus olhos voltaram a brilhar. 1 ano depois daquela tarde fatídica no lixão, Roberto organizara uma festa de aniversário para Isabela. Ela completava 9 anos e, pela primeira vez, tinha uma comemoração de verdade. A casa estava cheia de amigos, decoração colorida, mesa farta de doces e salgados.
Isabela ria alto, brincava sem medo, era finalmente uma criança de verdade. Roberto observava tudo de um canto da sala, um sorriso no rosto. Júlia aproximou-se dele, abraçando seu braço. Obrigada, tio Roberto, por tudo. Não, eu que agradeço a você. Você salvou minha filha quando eu falhei em fazer isso. Você me deu uma segunda chance de ser um pai de verdade. Vocês duas me salvaram também. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as meninas adormeceram em seus quartos, Roberto subira até o quarto de Isabela e a observara dormir. Seu rosto estava sereno, sem sinais do medo que carregara por tanto tempo. Ele beijara sua testa suavemente, agradecendo silenciosamente por ter tido a chance de consertar seus erros, de recuperar o que quase perdera. A jornada não fora fácil e ainda havia desafios pela frente, mas agora eles enfrentavam tudo juntos como uma família de verdade. Roberto aprendera da forma mais dolorosa possível que nenhuma fortuna, nenhum sucesso profissional, nenhuma conquista material valia mais do que estar presente na vida de quem amamos. E essa lição, comprada com sofrimento e quase perda irreparável, ele jamais esqueceria. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Isabela e Júlia tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos mostra que nunca é tarde demais para reconstruir laços, para estar verdadeiramente presente na vida de quem amamos. Se esta história emocionou você, tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe seu like neste vídeo e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Você já viveu alguma situação semelhante? Conhece alguém que precisou aprender sobre presença e amor da forma difícil? Compartilhe sua experiência conosco. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, das relações humanas, da redenção e do amor. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar desta mensagem poderosa sobre a importância de estar presente. Obrigado por nos acompanhar até o final e nos vemos na próxima história.